Pessoal, vamos falar sobre servidores do DF aí que estão os dispositivos regulamentados na Lei Complementar 840 de 2011, tá? A questão número 1 vai falar que a lei em questão prevê a possibilidade de concessão formal de elogio a servidor, bem como premiação dele pela apresentação de ideias, eventos ou trabalhos que fomentem a eficiência no serviço público. Vamos ver. Artigo 279 vai falar que podem ser instituídos os seguintes incentivos funcionais, além daqueles previstos já nos planos de carreira. 1. Prêmio pela apresentação de ideias. Então, apresentou ideias, que é o primeiro caso, eventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade, ele colocou lá o que? Eficiência. Certo? Então, pode ser dado como certo? Pode. Ok? O que mais? Concessão de medalha. Posso ter medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração ou elogio, que é a segunda situação ali da questão. Então, novamente, pode ter elogio, concessão formal de elogio. Pode ter premiação aí para apresentação de ideias, eventos ou trabalhos que fomentem a eficiência do gasto. Eficiência no gasto é bom, já está na massa do sangue aí. Eficiência no serviço público. Perfeito? Perfeito. A questão número 2 vai falar: segundo a lei, a pressa, nomeação é forma originária de provimento. Sempre é. Única forma originária do provimento. O que é o provimento mesmo? É o preenchimento do cargo. Então a única forma originária é a nomeação, porque as outras são formas derivadas. Exemplo: promoção, sai de um cargo vou para um outro, só que não estou ocupando originariamente o segundo cargo. Reintegração, mesma coisa, não é forma originária. Então sempre vai ser forma originária a nomeação. Só ela? Só ela. Podendo o ato de nomeação ser editado com efeito retroativo. Eu nem precisava olhar, recorrer à lei que está prevista no artigo 9º dela, aí, que é vedado o efeito retroativo da nomeação, para entender que isso daqui é o que? É imoral, certo? Então fere ao princípio da moralidade uma nomeação de efeito retroativo. Imagina o seguinte: na tua repartição pública lá no GDF, você está trabalhando lá na gestão de pessoas, daqui a pouco, 15 dias depois, chega uma pessoa que tinha sido nomeada, perdeu o prazo e chega para você e fala assim: eu preciso que você faça aqui a minha nomeação com efeito retroativo, a contar da data de um mês atrás, para não perder o meu cargo. Tem sentido isso? Não tem. Fere os princípios administrativos, sobretudo da moralidade. Nós vamos ver. Primeiramente, o artigo 8º vai falar sobre as formas de provimento no cargo público. Nomeação, que é a forma originária, os demais são as derivadas. Reversão. O que é a reversão? É retorno do servidor para a atividade, servidor aposentado. Aproveitamento é o quê? Aquele servidor lá que era o agente de polícia, que sofreu um acidente, que agora não pode mais desempenhar as suas atividades, e agora ele faz o quê? Ele vai para uma outra atividade que seja compatível com as suas limitações, observado logicamente o que? A compatibilidade entre os cargos. Ok. Reintegração é o do cidadão lá, o servidor que foi demitido, e a recondução é aquele cara que, exemplo, reprovou no estágio probatório. Perfeito? E o artigo 9º vai falar que é vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Questão número 3. A investidura em cargo em comissão depende de prévia aprovação em concurso público. A investidura de cargo depende? Não. Por quê? Porque por que vai furar isso aqui? Cargo em comissão depende de prévia aprovação? Não. Quem que depende? Cargo o que? Efetivo, certo? Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, não precisa, portanto, aprovação em concurso público. Vamos ver aqui alguns artigos. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Então,
cargo efetivo, concurso público. Os cargos em comissão são destinados exclusivamente às atribuições de chefia, direção de chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Aí ele fala que aqui 50% pelo menos dos cargos em comissão devem ser providos por servidor de carreira nos casos e condições previstas em lei. Então isso aqui é visto por órgão, certo? Então o órgão do GDF vai ser verificado lá, tem lá 100 cargos, destes 100 cargos, pelo menos 50 tem que ser ocupados aí por servidores de carreira, perfeito? E a nomeação em cargo, a nomeação faz-se em cargo tanto em provimento como em o de provimento efetivo, como o de cargo comissionado, perfeito? Então é isso. Então aqui que estava errado mesmo, investidor em cargo de provimento efetivo, é isso aqui, depende de prévia aprovação em concurso público. Questão número 4. A disposição da lei complementar em apreço permite a abertura de concurso público, mesmo quando houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, mas não nomeado. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que tem um edital, por exemplo, da CLDF. Abriu um edital. Esse edital aí, por exemplo, tem duração de 2 anos. Nem sei quanto tempo é, mas vamos supor, 2 anos. Podendo ser prorrogado por igual período, certo? Então tem essa situação aqui, situação 1 e a prorrogação aí. Prorrogação pode ocorrer. Agora ele está me dizendo aqui que no meio deste prazo de validade aqui, eu posso abrir um outro edital aqui, ó. Outro edital. Então é isso que ele está falando aqui, ó. A disposição da lei complementar permite a abertura de concurso público mesmo quando houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então ainda tem gente aqui dentro nesse concurso e eu abro outro edital com prazo de validade não expirado, mas não nomeado. O que acontece? Eu posso fazer isso? Posso. Qual é o impedimento? O impedimento é o que? Não posso nomear aprovados no edital 2 com precedência aos nomeados no edital 1, certo? Então quando tu tiver pessoas que forem com precedência aos aprovados, tá? Aprovados aqui. Enquanto tiver pessoas aprovadas no edital 1, eu não posso nomear ninguém do edital 2. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 13º vai dizer que o concurso tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez por igual período na forma do edital. No prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo na carreira. Então, novos concursados, ele não limita os novos concursados estritamente a um edital. Posso ter outros editais? Posso. Só ele limita então o que? A prioridade. Então, o primeiro vai ser nomeado aquele que for aquele que for aprovado antes. Então ele vai seguir estritamente aí a ordem da classificação. Então tem o edital 1, tem o edital 2. Enquanto eu tiver o prazo de validade do edital 1, eu posso publicar um edital 2, sim. Mas agora estou nesta nomeação aqui. Agora posso vir para essa nomeação aqui? Resposta não, porque eu tenho que continuar
esta lista até terminar ela, ok? Quando tiver pessoas aprovadas no edital 1, eu não posso nomear, porque eu tenho que seguir, devo seguir a prioridade aí da ordem da classificação. A questão número 5 vai falar: após tomar posse em cargo efetivo, o servidor público terá 5 dias úteis para efetivamente começar a desempenhar as suas atribuições no respectivo cargo a contar na data da posse. Então ele está falando assim: a partir da posse eu tenho 5 dias úteis para entrar em exercício. É isso? É. Na lei 8.112 é um prazo diferente. Qual é o prazo mesmo lá? Lá são 15 dias corridos. Aqui então são 5 dias úteis. 5 dias úteis. Então diferente aí, está certo. Artigo 19, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, e é de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício contado da posse. Perfeito? Então, correta a questão. Questão número 6. O ato de nomeação não aprovado em concurso público para professor. Então, nomeação do Distrito Federal pode ter efeito retroativo. A gente já viu que não pode ter efeito retroativo. O artigo 9º veda isso. No entanto, vedado tal efeito para atos de posse e exercício. Continua sendo errado, porque tanto atos de nomeação quanto os de posse ou até mesmo do exercício eu não posso aí editar atos com efeito retroativo. Questão 7. Nos cargos de provimento de caráter efetivo somente podem ser criados por lei. Perfeito? Perfeito. No caso comissão, de cargos de provimento em comissão, faculta ao chefe do executivo a criação mediante decreto. Negativo. Por quê? Lembrem-se sempre o seguinte: nós temos uma lei para todos os entes, lei orçamentária anual. Essa é uma lei das receitas e das despesas aí do ente federativo, certo? Então todas as receitas, princípio da universalidade, diz assim que todas, está previsto lá na 4.320, no artigo 2º, vai falar que o princípio da universalidade são todas as receitas e todas as despesas devem obrigatoriamente estar contando na LOA. Então a LOA vai para o parlamento, aí no caso do GDF e na CLDF, e a CLDF vai fazer o que? Vai aprovar a LOA. Então não posso criar despesas, não posso aumentar gastos, criar despesas por meio de decreto, exceto um caso muito específico, a gente vai ver lá se cair na nossa prova aí, que é o caso lá de créditos extraordinários, mas eu tenho que mandar de pronto depois imediatamente para a CLDF, ou imediatamente esse 24 horas. Resumo então, esquece essa exceção que ela não serve para nós aqui. Então, regra máxima: nenhuma receita, nenhuma despesa podem ocorrer sem a prévia inclusão e autorização na LOA. Então tem que ter uma LOA, e os cargos, quando eu vou criar o cargo antes de estar na LOA, eu tenho que ter o que? A aprovação, tem que ser criados por lei aí pela CLDF. Então o Poder Executivo não pode criar cargo, ainda que seja em comissão mediante decreto, está proibido. Então os cargos eles são criados por lei, certo? Tem denominação própria, subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento de caráter tanto como o efetivo quanto o de comissão. Então eles são criados por lei. Questão número 8 vai falar assim: considere que determinada autarquia do DF tenha sido extinta e que seus servidores estáveis tenham sido colocados em disponibilidade e posteriormente tenham sido reingressados ao serviço público do DF em cargos com atribuições e vencimentos compatíveis com os que antes ocupavam e que percebiam. Nessa situação hipotética, configura reingresso por meio de aproveitamento. Correta a questão?
correta a questão. O que diz aqui o aproveitamento? O retorno à atividade do servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento. Então, voltou para a atividade, estava em disponibilidade, vai ser reaproveitado, vai ser aproveitado aí, ok? Então, no mesmo cargo, em cargo que resulta de transformação de cargo anteriormente ocupado ou em outro cargo, observado então a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio cargo anteriormente ocupado. É exatamente o que está dizendo a nossa questão aqui, que é o inciso 3º do artigo 39, então, portanto, nossa questão está correta. Questão 9. Se o candidato aprovado em concurso público comprovar perante a administração a incapacidade transitória por motivo de saúde para tomar posse em determinado cargo público no dia previamente determinado, poderá a posse ocorrer o efeito retroativo. O examinador gosta desse artigo 9 aí. Errado, não posso ter, pelo princípio da moralidade aí, ter aí esse ato de posse ou ato de exercício ou nomeação com efeito retroativo. Questão 10. A recondução é a forma de provimento de cargo público em que o servidor público estável retorna ao cargo anteriormente ocupado por reprovação em estágio probatório, desistência do estágio probatório ou por reintegração do cargo anteriormente ocupado de acordo com a lei distrital aí. Certo ou errado? Certo. Artigo 37 vai falar que a recondução é o retorno do servidor estável, então essa é a condição, ao cargo anteriormente ocupado, observados aí o artigo 202, parágrafo 3º, que decorre de reprovação em estágio probatório, desistência do estágio probatório ou reintegração do cargo anteriormente aí ocupante, ok? Então, questão correta, reintegração aí quando o servidor foi o que? Demitido, beleza? Então seria isso, vamos para a próxima bateria então.